Olá, olha, entrar no mundo dos investimentos é, sem dúvida, um passo gigante para construir um futuro financeiro mais tranquilo. Aquela ideia de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, sabe, ver ele crescer com o tempo, é super empolgante e o melhor, totalmente possível. Só que como em qualquer jornada nova, sempre tem umas armadilhas no caminho. Então, hoje a gente vai mergulhar nos 7 erros mais comuns que podem sabotar quem está começando e, claro, vamos ver direitinho como fugir deles. Bora começar? Pois é, essa frase aí resume perfeitamente o potencial da coisa. Investir não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que pintam por aí. Na verdade, é uma ferramenta super poderosa para a gente alcançar nossos objetivos, seja comprar um imóvel, planejar uma aposentadoria mais calma ou até aquela sonhada liberdade financeira. O segredo, no fundo, está na paciência e em ter uma boa estratégia. Bom, agora vamos contrastar essa inspiração toda com a realidade, né? A realidade nua e crua. Dá uma olhada nesses dados. Um estudo super revelador da Tsinghua PBCSF mostra um cenário, digamos, um pouco mais sóbrio. Se a gente somar quem teve perdas, graves ou leves, com quem ficou ali no 0 a 0, a gente vê que mais de 60% dos investidores não chegam nos ganhos que esperavam. E sabe por quê? Na maioria das vezes, isso acontece por causa de erros que, olha, são totalmente evitáveis. E é exatamente para isso que a gente está aqui hoje. E vamos começar com o erro número 1. Olha, esse aqui talvez seja o mais crítico de todos. Começar a investir sem ter nenhuma rede de segurança. É a mesma coisa que tentar construir uma casa sem fazer a fundação, sabe? Não tem como dar certo. Então, o que é essa tal de reserva de emergência? Pensa nela como um colchão financeiro de verdade. É um dinheiro que fica guardado para cobrir os imprevistos da vida. Sei lá, perdeu o emprego, apareceu uma despesa médica gigante, coisas que acontecem. Com essa reserva não é preciso vender os investimentos de longo prazo, muitas vezes no pior momento e com um prejuízo só por desespero. É a paz de espírito que deixa o resto do dinheiro investido render em paz. Tá, mas e qual o tamanho ideal para essa reserva? A recomendação geral é ter guardado o equivalente a no mínimo de 3 a 6 meses do custo de vida mensal de uma pessoa. Agora, para quem é autônomo ou tem uma renda que varia muito, o ideal é mirar em algo mais perto de 12 meses. O mais importante é ter um alvo claro e focar em alcançar esse valor antes de mais nada. E onde é que esse dinheiro deve ficar? Ó, atenção aqui. O objetivo da reserva não é render muito, tá? O foco é total em segurança e acesso rápido, ou seja, liquidez. Então, nada de colocar essa grana em ações ou fundos arriscados, pelo amor de Deus. As melhores opções são investimentos que dá para resgatar a qualquer momento, com risco baixíssimo. Pense em Tesouro Selic, ou quem sabe CDBs de bancos grandes que paguem ali perto de 100% do CDI, que é aquela taxa de juros que serve de referência para a renda fixa. Ok, superado o primeiro ponto, vamos para um segundo tema que, na verdade, junta 2 erros que andam de mãos dadas. O segundo erro é não conhecer o próprio perfil de investidor. E o terceiro é sair investindo sem estudar nada. Ignorar isso é como se jogar em mar aberto sem bússola e sem mapa. A chance de se perder é enorme. Esse tal de perfil de investidor é basicamente o DNA de quem investe. Ele vai medir o quanto de risco a pessoa está disposta a correr de verdade. O perfil é mais conservador, que preza pela segurança acima de tudo, ou é mais agressivo, que busca lucros maiores mesmo que para isso tem que encarrar mais sobe e desce no mercado? Entender isso é o primeiro passo para montar uma carteira de investimentos que faça sentido e principalmente que não tire o sono de ninguém. E essa frase do Breno Perrucho é sensacional e nos leva direto para o terceiro erro. Gente, estudar não é opcional, é obrigatório. Entender o básico sobre onde o dinheiro está sendo colocado, quais são os riscos, como está o cenário econômico, essa é a melhor proteção que existe. É o conhecimento que transforma aquele medo que paralisa em uma confiança que te faz tomar boas decisões. Agora vamos para o quarto erro. Esse aqui é um clássico, um erro clássico de iniciante. A falta de diversificação. Sabe aquele ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois é exatamente isso. Olha só o contraste. De um lado, uma carteira toda concentrada. Ela é super vulnerável. Pensa bem, se aquele único investimento ou setor for mal, o patrimônio todo afunda junto. Agora, do outro lado, com a diversificação, o risco é diluído. Se o investimento está caindo, pode ter outro subindo que ajuda a equilibrar o jogo e proteger o capital. A lógica é essa. E como fazer isso na prática? A ideia principal é combinar diferentes tipos de ativos, que reagem de formas diferentes às notícias do mercado. É misturar a segurança da renda fixa, como o Tesouro Direto e CDBs, com o potencial de crescimento da renda variável, como ações e fundos imobiliários. E dá para ir além, pensando em setores diferentes da economia e até em ativos internacionais, para não ficar dependendo só do que acontece aqui no Brasil. Beleza.
Agora a gente vai mergulhar num terreno que é bem perigoso, as armadilhas da nossa própria mente. E aqui vamos falar de 2 erros que são muito, mas muito comuns e que podem destruir qualquer estratégia. O quinto, que é agir pela emoção, e o sexto, que é ter expectativas totalmente fora da realidade. Imagina a cena. O mercado caiu. Tudo vermelho. O que fazer? Essa é a pergunta de 1 milhão. Nesses momentos, o instinto grita, o coração acelera e a primeira reação de muita gente, principalmente de quem está começando, é vender tudo para limitar as perdas, entre aspas. Só que essa, quase sempre, é a pior decisão que se pode tomar. É aí que mora o perigo do nosso quinto erro. E isso nos leva direto para o famoso efeito manada. Sabe o que é? É aquele medo de ficar de fora quando tudo está subindo ou o pânico geral quando tudo está caindo. Esse sentimento leva as pessoas a fazerem exatamente o contrário do que deveriam. Comprar na alta, quando está tudo caro, e vender na baixa, no desespero. Ir com a multidão sem ter uma estratégia própria é a receita certinha para o prejuízo. E tem uma frase clássica do mercado que ilustra perfeitamente a mentalidade que funciona. Dizem para comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos. O que isso quer dizer? Que os melhores momentos para comprar, muitas vezes, é quando está todo mundo pessimista, no meio do caos, os canhões. E os melhores para vender, quando a euforia está no ar, a festa, os violinos. Para isso precisa ter muita disciplina e saber nadar contra a correnteza das emoções do mercado. E de mãos dadas com as emoções, vem o nosso sexto erro, a expectativa irrealista. Muita gente chega na bolsa achando que vai ficar rica da noite para o dia, como se fosse um cassino. Mas a bolsa não é aposta. Construir patrimônio é um processo lento, gradual. É como plantar uma árvore. Leva tempo. O grande segredo está nos juros compostos, trabalhando ao longo de anos e não de dias. Chegamos ao nosso 7º e último erro. E esse é um adversário que muita gente nem percebe. Um inimigo silencioso, mas que pode ser extremamente destrutivo. Simplesmente ignorar os custos que vêm embutidos nos investimentos. Pode até não parecer grande coisa, mas o efeito corrosivo das taxas ao longo do tempo é brutal. Pensa só, uma taxa de administração de 2% ao ano num fundo de investimento pode acabar comendo mais de 1/3 do retorno final depois de uns 20 anos. Isso se a gente comparar com um fundo que cobra 0,5%. É como ter um vazamento lento e constante no balde onde se guarda o dinheiro. Então, a lição aqui é clara. É preciso sempre ficar de olho nas letras miúdas antes de colocar o dinheiro em algum lugar. Pesquisar a taxa de administração, a de performance, a de corretagem, entender como funciona o imposto de renda para cada tipo de investimento. Sério, escolher produtos e plataformas com custos menores faz uma diferença gigantesca no resultado final. Ufa! Depois de passar por todos esses erros, vamos organizar as ideias, né? Vamos focar no que realmente importa. A mentalidade correta, aquela que prepara o terreno para o sucesso no longo prazo. Então, o caminho certo é basicamente o contrário de tudo o que a gente viu. Primeiro, criar a base, a reserva de emergência. Segundo, se conhecer, definir o perfil de investidor e, claro, estudar. Depois, diversificar a carteira para se proteger. E então, aprender a controlar as emoções e manter os pés no chão. E, por último, ficar sempre de olho nos custos. É um plano de ação bem claro e que funciona. E se tivesse uma única lição para sair daqui hoje, seria esta. O tempo no mercado é muito mais importante do que tentar acertar o momento do mercado. A verdadeira mágica dos investimentos está na consistência, na paciência. Tentar adivinhar o melhor dia para comprar ou vender, isso é quase impossível. O que constrói riqueza de verdade é permanecer investindo mês após mês, ano após ano. Olha, fugir desses 7 erros não é uma garantia de 100% de sucesso, mas aumenta as chances de uma maneira extraordinária. Então a pergunta final é essa. Investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Será que temos a preparação para essa jornada? A jornada de quem investe exige disciplina, paciência e aprendizado constante. Mas com a mentalidade certa, a resposta para essa pergunta pode, sem dúvida nenhuma, ser um grande sim.